Os irmãos vão abrindo aí suas Bíblias, o Salmo 119, e já vão pensando a resposta da seguinte pergunta. Não precisa responder não, só responda para si mesmo. Você é feliz? Vamos lá, Salmo de número 119, nós leremos do versículo 1 ao versículo 8. E eu peço que os irmãos, após a leitura, deixem as suas Bíblias abertas, pois nós voltaremos a ela diversas vezes, tá bom? Então, Salmo de número 119, versículos de 1 a 8, assim nos diz a palavra de Deus. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então, não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Senhor, a tua palavra foi lida e nós te pedimos que o teu Santo Espírito nos auxilie neste momento, tanto na exposição da tua palavra, para que seja feito de maneira fiel e clara, como que nós entendamos ela e guardemos no nosso coração e a pratiquemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo de número 119 é um salmo que ele enaltece a lei de Deus. Para que os irmãos entendam, a lei de Deus são todos os ensinos e preceitos de Deus contidos na Bíblia. Então, o Salmo 119, assim como o Salmo 1 e 19, vão ser salmos que exaltam a lei de Deus. E é engraçado a gente observar que eles são acompanhados de outros salmos, logo na sequência, salmos que tratam do Messias, de Jesus. Então, o Salmo 1, ele trata da lei, o Salmo 2 trata do Messias. O Salmo 19 trata da lei, o Salmo 18 trata do Messias. O Salmo 119 trata da lei, 18 trata do Messias. Mostrando a importância para nós cristãos da lei e do Evangelho, do Messias, de Jesus Cristo. Então, a pergunta que eu fiz no início para os irmãos é: você é feliz? O dicionário nosso, ele vai dizer que a felicidade, ela é um estado de uma consciência plenamente satisfeita, vai dizer que é satisfação, contentamento e bem-estar. Essa definição está correta, é isso mesmo, felicidade é isso e muito mais. Porém, o mundo que nós vivemos, ele vai nos dizer que nós devemos seguir alguns passos para nós alcançarmos esta felicidade. Então, o mundo vai dizer o quê? Para você ser feliz, você tem que alimentar melhor, você tem que fazer atividade física, você tem que buscar entretenimento, você tem que se afastar de pessoas que vão te causar problemas e vão ensinando essas coisas. Para você ser feliz, você precisa de dinheiro, você precisa de status, você precisa de poder, ou você precisa de drogas, sejam lícitas, sejam ilícitas. O mundo vai nos ensinar isso, que para nós alcançarmos a felicidade, é isso que nós precisamos. A pergunta que nós devemos fazer é: como conseguir a felicidade? Ou como alcançar a felicidade? E nós vamos ver, por meio dessa passagem, que a felicidade ela está interligada com obediência. Muitas vezes nós pensamos que obedecer a alguém, obedecer a ordens, obedecer a alguma coisa, é algo contrário à felicidade. Muitas vezes nós pensamos que nós obedecermos a alguma restrição, uma lei, vai nos deixar tristes. Mas nós vamos ver que no caso da lei de Deus é o contrário. A obediência à lei de Deus resulta
em felicidade. Então hoje nós abordaremos 3 aspectos da obediência. E o primeiro deles é que a obediência resulta em felicidade. Para quem não sabe, aquela moça bonita que está sentada ali do lado é minha esposa. Nós temos uma filhinha, Zaya, com 1 ano e 9 meses. Essa semana a Zaya estava no colo da Nana, na cozinha, e a Nana estava balançando seus pezinhos, tentando chutar as coisas. A Zaya, o que eu falei? Nana, né? Desculpa, meus irmãos. Não era a Nana que estava tentando chutar, era a Zaya. A Zaya balançando os pezinhos, tentando chutar as coisas. Em determinado momento, a nossa gaveta do armário da cozinha, ela tem a alça que você puxa, e estava correndo o risco da Zaya chutar aquela porção da gaveta. E aí a Nana falou para ela: não chuta a gaveta, senão você vai se machucar. E para quem tem filho ou tem filho nessa idade, sabe que o não sempre é sim, né? Então o que a Zaya fez? Chutou. E doeu. E chorou. Ou seja, a Nana deu uma ordem para que ela a obedecesse, visando o bem da própria Zaya. Mas a Zaya ignorou a mensagem da Nana e fez o que ela achou que devia, e chutou a porta. Logo se machucou, logo ficou triste. Eu, quando era criança, acontecia a mesma coisa, e eu aposto que os irmãos também. Nossos pais falavam para que nós não fizéssemos determinada coisa, a gente ia lá, fazia determinada coisa, tinha um momento pequeno de felicidade, porém na hora que os pais descobriam, lenha. A gente era disciplinado. E aí vinha a tristeza, por causa da disciplina que nós recebemos do nosso Pai. Meus irmãos, Deus é o nosso Pai. E é o nosso Pai que dá instruções para nós, que está aqui, na nossa Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus com instruções para a nossa vida. Instruções daquilo que nós devemos crer e daquilo que nós devemos fazer também. Então, quando nós obedecemos a palavra de Deus, Deus como um faz, nos disciplina. A Bíblia mesmo nos disciplina aquele que ama. Estamos sendo disciplinados e afinal ninguém gosta de sofrer disciplina. João Calvino, meus irmãos, que foi um dos grandes reformadores da igreja do século XVI, ele disse o seguinte, e vejam como é parecido com o que nós vivemos hoje. Ele disse o seguinte: todos os homens aspiram naturalmente por felicidade, mas... Está falhando? Só um minuto, meus irmãos, deixa eu tirar isso. Todos os homens aspiram naturalmente por felicidade, mas, em vez de buscá-la no caminho certo, preferem perambular deliberadamente para lá e para cá, por caminhos intermináveis, para a sua ruína e destruição. O momento em que vivemos é este, onde as pessoas ignoram a palavra de Deus e buscam felicidade em todos os outros lugares. Felicidade que, na verdade, é uma enganação, pois a verdadeira felicidade está no cumprimento da palavra de Deus. Então, olhem aí o primeiro versículo que nós lemos. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. A palavra que está aí logo no início, bem-aventurados, ela significa feliz. Mas não só feliz, significa felicíssimo, muito feliz. É um estado de espírito felicíssimo. É algo difícil de até nomear, mas é uma felicidade muito grande. Então o salmista está dizendo, bem-aventurados, ou seja, felizes, muito felizes, os irrepreensíveis, ou seja, aqueles que não podem ser repreendidos. Por que não podem ser repreendidos? Porque andam certinho. Na nossa vida é assim, se nós andamos certo, a gente não é repreendido. Se nós desobedecemos, somos. Então, felicíssimos aqueles que não podem ser repreendidos no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Lei do Senhor, como eu disse no início, é tudo que está na Bíblia.
Então a Bíblia vai trazer diversos nomes que significam a lei do Senhor, que é o regulamento, as normas dele para a nossa vida. Então ele diz que aqueles que andam no seu caminho, eles são felicíssimos, não podem ser repreendidos. Isso é um ensino excelente para a nossa vida, porque a palavrinha que está escrito assim, andam na lei do Senhor, ele faz um contraponto com aquela pessoa que apenas fala a respeito da palavra. E tem muita gente que vive assim, fala versículos, fala da palavra, a pessoa tem memorizado diversos versículos e fala, mas a vida dela não condiz com aquilo que ela mesma fala. Então, Deus nos fala por meio das Escrituras que feliz não é aquele que fala, feliz é aquele que vive, é aquele que anda, é aquele que cumpre, é aquele que obedece à lei de Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 21, Jesus Cristo ele conta uma parábola, a parábola dos 2 filhos. Essa parábola, resumidamente, é o seguinte: ele diz que o pai tinha 2 filhos e ele fala para um filho para ir trabalhar na vinha. E o filho fala, não quero. E depois ele se arrepende e vai. Outro filho fala que vai, mas não vai. Então ele mostra que você cumprir, você obedecer a mensagem de Deus é você cumprir, você obedecer. Então ele vai tratar que aquele que falou primeiro que não ia, mas foi, é aquele que obedeceu a mensagem, e não aquele que falou que ia e não foi. Então esse primeiro versículo ele traz esse ensino muito importante do andar na palavra, que vai consequentemente nos trazer felicidade. Logo na sequência, os versículos 2 e 3 também falam algo a respeito disso, dessa bem-aventurança, dessa felicidade. Acompanhem aí, versículo 2 e 3. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Observem que esse versículo 3 ele termina igual termina o versículo 1, andar nos caminhos do Senhor. Embora o versículo 1 fala, andam na lei do Senhor, o 3 falam, anda nos seus caminhos. São sinônimos, como eu já havia dito. Mas nesses 2 versículos nós vemos algumas características a mais. Por exemplo, os que guardam as suas prescrições, os que buscam a Deus de todo o coração, aqueles que não praticam a iniquidade, ou seja, a injustiça, e andam nos seus caminhos. Para que nós entendamos alguns termos aqui, facilite o nosso entendimento, porque eu confesso que o livro de Salmos ele não é tão simples assim de entender, porque é uma literatura poética. Então, muitas vezes, você vai ter palavra aqui que representa mais do que aparentemente representa. Então, vamos lá. Guardar. Felizes aqueles que guardam a palavra de Deus. O que é guardar? Proteger. É vigiar. Guardar a palavra de Deus. Buscar. Aquele que busca de todo o coração. Faz um contraponto com aquele que busca cumprir a vontade de Deus de maneira mecânica, de maneira ritualística. Aqui ele fala que felizes são aqueles que buscam de todo o coração, que com todo o seu ser buscam andar nos caminhos do Senhor. Ele fala que felizes são aqueles que não praticam a iniquidade, e iniquidade é injustiça, perversidade e maldade, e andar se relaciona com comportamento. Então nós poderíamos resumir esses 2, ou parafrasear esses 2 versículos da seguinte maneira: felizes são os que têm a palavra de Deus guardada e protegida no mais íntimo do seu ser, buscam a Deus com inteireza, não possuem mau comportamento e possuem conduta exemplar. Então esses 3 primeiros versículos da passagem que nós estamos estudando vão falar isso, que felizes são aqueles que, resumidamente, andam no caminho do Senhor. Esse é o primeiro aspecto. Esses que andam no caminho do Senhor serão felizes. Então, primeiro aspecto da obediência, ela resulta em felicidade. Qual é o segundo aspecto da obediência? É que ela não é opcional. Eu não escolho aquilo que eu obedeço da lei de Deus. E nem a cumpro de qualquer jeito, relaxadamente. Observe o versículo 4. O salmista diz:
Tu, ou seja, Deus, ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Essa palavra ordenamos aqui, ordenaste no início, não significa colocar em ordem, significa mandamento mesmo. Então, quando ele diz, tu ordenastes, ele fala, tu mandastes. Senhor Deus, o Senhor mandou os teus mandamentos para nós, para que nós o cumpramos à risca. Olha o detalhe. Ou seja, para que nós o cumpramos de maneira integral, completa, firme. E olha que interessante, Deus ele é tão bom e misericordioso, que mesmo a lei dele sendo boa para nós, ele ainda nos ordena que nós a cumpramos, visando o nosso bem. A lei de Deus visa o nosso bem e, consequentemente, a glória de Deus. Então, nós devemos cumprir a lei de Deus de modo fiel, de modo cuidadoso, de modo integral. Agora, a pergunta que não quer calar, meus irmãos: como nós podemos cumprir a lei de Deus? Sendo que nós somos pecadores, sendo que nós somos rebeldes para com Deus, sendo que nós fugimos de Deus. No estado natural nós fugimos, nós não queremos saber de Deus. Então, como nós podemos cumprir a lei de Deus? E a resposta é simples, uma palavrinha: conversão. É a conversão que vai fazer com que nós tenhamos a capacidade para cumprir a lei de Deus. Esse é o detalhe importante que não pode deixar de ser dito aqui. Conversão é o quê? Estou andando com o meu carro numa determinada avenida, e aí vai ter uma placa ali com um sinal assim, é uma seta, né? Assim, com uma vermelhona cortando no meio. Ou seja, proibido fazer conversão. O que é conversão? Nada mais é do que você estar indo num caminho e voltar. Nós, seres humanos, por sermos pecadores, como eu já disse, nós estamos fugindo de Deus, indo contra Ele. E a conversão vai fazer com que nós voltemos para Ele. Então a Bíblia diz que Jesus Cristo ele veio reconciliar nós com Deus. Então Jesus Cristo faz essa ligação, essa conversão. E essa conversão, ela vai se demonstrar em dois atos: arrependimento dos nossos pecados e a nossa fé em Jesus Cristo. Então nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós cremos que Jesus é o Cristo, o Messias, e a partir deste momento o Espírito Santo passa a habitar no nosso coração, e é este Espírito Santo que vai nos capacitar para que nós possamos cumprir a palavra de Deus. Esse é o detalhe. Se nós tentarmos cumprir a palavra de Deus sem o auxílio do Espírito Santo, nós não vamos conseguir. Então nós devemos cumprir a lei de Deus à risca, porém, nós necessitamos do Espírito Santo para que nós, primeiro, nos reconheçamos que somos pecadores, reconheçamos que precisamos andar com integridade e que Ele nos capacite para que nós avancemos e cumpramos a Sua palavra. Então, já que eu falei de Espírito Santo, nós passamos para o terceiro e último ponto, que é o último aspecto da obediência. O primeiro aspecto é que a obediência resulta em felicidade. Segundo aspecto é que a obediência não é opcional. E o terceiro aspecto é que para nós obedecermos, nós dependemos de Deus. O terceiro aspecto da obediência vai trazer esse tema da dependência. Nós somos dependentes para que nós cumpramos a palavra de Deus. Então observe o versículo 5. Versículo 5 diz o seguinte: tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Essa primeira palavrinha do versículo 5, tomara, é uma interjeição que significa um desejo, um forte desejo. Um forte desejo. Então ele diz, o salmista, tomara,
Então ele almeja muito isso, ele deseja muito isso. E o que que ele deseja? Desejo, tomara, sejam firmes os meus passos. Ele reconhece que ele precisa que Deus firme os seus passos na sequência, para que ele observe os preceitos de Deus. É parecido com a oração do Pai Nosso, quando Jesus a ensinou, quando ele diz aquela frase, não me deixe cair em tentação. Então eu quero viver de maneira íntegra, mas eu reconheço que sozinho eu não consigo. Então eu preciso da graça de Deus. E aí você tendo firmeza, ele diz, eu tomara que meus pés estejam firmes, eu tenho firmeza, aí vamos para o versículo 6. Então, ou seja, eu tendo firmeza, então não terei de que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Observem, quando ele estiver firme e observar todos os mandamentos de Deus, ele não vai ter que se envergonhar, porque ele está andando num caminho excelente, o caminho de Deus. Então, essa palavra considerar aí é observar, contemplar, olhar. Então, quando ele estiver fazendo isso tudo com a lei de Deus, ele não vai ter do que se envergonhar. Ele está andando de maneira correta, não vai passar vergonha, vamos dizer assim. Abraão foi um homem pecador como nós, que se envergonhou porque não cumpriu a palavra de Deus. Quando Abraão se encontrou com Abimeleque, um rei da época na terra de Canaã, ele apresentou a sua esposa Sara como sendo a esposa dele, a irmã dele, ela era a esposa, apresentou a Sara como se ela fosse irmã dele. Para quê? Para que as pessoas não o matassem para ficar com a Sara. E aí ele falou isso para Abimeleque. E Deus amaldiçoou Abimeleque por causa disso. E até determinado momento, que Abimeleque pegou e foi até Abraão e falou, que é isso que nos fizeste? Por que você enganou-me? Por que você não falou que ela era sua esposa? E aí Abraão responde, porque eu fiquei com medo de ser morto por causa dela, da beleza dela, vocês quererem ela e me matar para ficar com ela. E aí Abimeleque fala para ele, você agiu de maneira que não deveria. Então Abraão, ele foi o pai da fé, Abraão, ele foi disciplinado ou corrigido por um pagão, Abimeleque, porque não obedeceu a palavra de Deus, porque ele mentiu. Então, quando nós obedecemos a Deus, nós não temos do que nos envergonhar, porque nós andamos conforme a vontade dele. E aí nós passamos para o penúltimo versículo, versículo 7, ainda dentro da dependência de Deus para cumprir a lei. Então, versículo 7. Render-te-ei graças com integridade de coração, olha o detalhe agora, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Meus irmãos, a gente só presta um culto a Deus de maneira correta quando nós entendemos o que Ele exige de nós. Se nós não sabemos o que Deus espera, o que Ele quer de nós, nós não temos condições de prestar um culto que Deus aceite. Vamos supor que eu tenho um amigo, eu convido esse amigo para ir na minha casa, e ele fala o seguinte, eu posso perguntar para ele, né, meu amigo, o que você gosta de comer? E ele fala assim, olha, eu como de tudo, menos frutos do mar porque eu tenho alergia. Beleza. Aí ele chega lá, eu ofereço para ele uma pratada de camarão, porque eu amo camarão. E isso é verdade, não é parte da ilustração não, eu amo camarão. Então eu ofereço uma pratada de camarão para ele, eu amo camarão, eu gosto, eu acho que ele vai se sentir bem, mas ele tem alergia, se ele comer um camarão ele morre. Então eu não estou agradando o meu amigo, oferecendo aquilo que eu acho que ele quer. Da mesma maneira, eu não posso prestar um culto a Deus sem saber o que Ele quer. E é por isso que nós vemos por aí diversos cultos, que eu vou te contar uma coisa. Por quê? Porque a pessoa acha que Deus vai gostar daquilo lá. E aí a pessoa começa a prestar coisas que não devem. Então nós precisamos conhecer a Bíblia,
para saber a maneira como Deus exige que nós prestemos o culto a Ele, do jeito que nós o adoremos e do jeito que nós demos graça a Ele. Então, quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós fortalecemos a nossa comunhão com Ele, mais nós prestaremos louvor a Ele, porque cada vez vai ficar mais visível aquilo que Deus fez, faz e fará por nós. Então o salmista diz: render-te-ei graças com integridade de coração. Quando tiver aprendido os teus retos juízos. Então, aprender os retos juízos de Deus é pressuposto para que nós rendamos graça a Deus, louvor a Deus, com integridade. É o pré-requisito. E por fim, versículo 8. Ele termina dizendo: cumprirei os teus decretos. Última frase: não me desampares jamais. Aqui ele mostra como ele é dependente, como nós somos dependentes de Deus. Ele diz: cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Pois ele sabia que se Deus não estivesse com ele, ele não cumpriria a palavra de Deus. Ele seria humilhado, ele sofreria, consequentemente, seria alguém que desagrada a Deus. Então, a oração que nós fazemos, que nós devemos fazer, que o salmista subjetivamente fez aqui também, é: Deus, dê-nos graça para que nós possamos cumprir a tua palavra. Essa é a oração que nós devemos fazer. Deus, dê-nos graça para que nós possamos cumprir a tua palavra. Conclusão, meus irmãos. 3 aspectos da obediência. Primeiro, a obediência à palavra de Deus resulta em felicidade. Segundo, a obediência ela não é uma opção. Terceiro, a obediência, nós somos dependentes, ou seja, a obediência para que nós obedeçamos, nós somos dependentes de Deus. São os 3 aspectos que eu queria trazer para os irmãos nesta noite a respeito da obediência. E algumas aplicações para que nós encerremos. Primeiro, eu comecei fazendo a pergunta: você é feliz? Isso você responda aí para você mesmo. Se não for, como ser feliz? E a resposta foi dada esta noite por meio da palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. Aprenda sobre ela e aí você vai poder obedecê-la e aí você vai ser feliz. Nós falamos que a conversão ela é essencial para isso. O Espírito presente é essencial para isso. Então, como aplicação, nós devemos ler, nós devemos meditar na palavra de Deus, refletir, memorizar a palavra de Deus, para que ela esteja constantemente em nossa mente, para que nós possamos obedecê-la. Não esqueçamos de orar por capacitação. Como nós vimos, somos dependentes da graça. Então, oremos para que nós entendamos a Bíblia e possamos cumpri-la. E, por fim, obedeça e seja feliz. Por fim, mesmo agora, vamos encerrar com um versículo que está lá em João 14, 21. Jesus Cristo diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, meus irmãos, vamos conhecer mais da Bíblia, vamos aprender mais da Bíblia, vamos obedecê-la, e assim Deus nos trará a verdadeira felicidade. Que Deus nos abençoe nessa missão.